E aí, Lux aqui. Bom galera, esse vídeo é a parte 3 do anime Jitsu wa Ori Saikyo de Shita. Caso você ainda não tenha visto as partes anteriores, vai estar passando no card no primeiro comentário fixado. Alguns dias depois, Charlotte vai até o quarto do seu irmão chamar ele para brincar. Haruto questiona se ela poderia pelo menos bater na porta. A garotinha fala que tudo bem, da próxima vez ela vai bater. Desde o acontecimento com os bandidos, Charlotte vem entrando em seu quarto quase todos os dias. Ele se sentia estranho quando ela o odiava, mas não tem ideia de como lidar com ela agora que gosta dele. No entanto, ele não se importa. Na verdade, ele acha aquilo relaxante. É como se tivesse um bichinho que o ama. Charlotte vê a magia do Haruto e pergunta o que é aquilo. Ele responde que é a sua magia de vigia. A garotinha empolgada questiona se é magia antiga. Ele lembra que mentiu para o seu pai dizendo que fica em seu quarto estudando magia antiga. Ele tenta desviar o assunto, falando que é bem complicado porque é uma magia perdida que não tem registros. Mas a Charlotte afirma que tem sim. Ela viu na biblioteca do castelo e chama ele para ir dar uma olhada. Chegando na biblioteca, Haruto fica surpreso, pois ele não sabia que aquele lugar existia. A garotinha pega todos os livros relacionados à magia antiga. Ele começa a ler um livro que explica que a magia antiga é de natureza não elemental, enquanto que a magia moderna é composta pelos 4 elementos. Ele nota que talvez a sua magia de barreira esteja de fato relacionada com a magia antiga. Charlotte comenta que tem muitas teorias sobre magia perdida, mas aquele livro que ele está lendo é o mais interessante. Ele, surpreso, pergunta como ela leu aquele livro cheio de palavras difíceis, mas a garotinha conta que teve a ajuda da sua mãe e da Flay, e pede pro Haruto ler pra ela também. Haruto vê a oportunidade de ativar suas habilidades de irmão mais velho. Charlotte então se levanta e senta em seu colo. Ele até comenta que tem uma cadeira ao lado, mas a garota diz que senta tanto no colo da sua mãe quanto no colo da Flay quando elas vão ler para ela. Sendo assim, Haruto começa a ler o livro e vê que o conteúdo se parece muito com o que ele via assistindo animes, e diz que já faz muito tempo que ele não assiste um anime. Essa é a única reclamação que ele tem sobre viver neste mundo. Charlotte fica curiosa e pergunta que tipo de história é esse tal anime. Haruto diz que levaria muito tempo para explicar e que talvez ela nem entenderia, mas a garotinha alega que não é verdade. Ela fará o possível para ouvir. Ele começa contando como os animes são feitos e finaliza dizendo que as imagens se movem e falam. Charlotte fica olhando para ele com uma cara de surpresa, o que faz o Haruto ficar nervoso porque ele acabou falando demais e tem medo que talvez ela ache ele estranho, mas ao contrário do que ele pensa, ela fica extremamente animada dizendo que quer ver aquela magia e reforça falando que vê-lo tão animado deixa ela feliz. Haruto alega que fará de tudo para deixá-la ver algum anime. 2 semanas depois, ele conseguiu obter uma conexão de internet japonesa moderna. Ele pulou os detalhes de como obteve a internet, mas deu até para fazer login na sua conta de stream. Ele então decide criar um perfil infantil para Charlotte. Ela fica maravilhada vendo aquele dispositivo mágico que permite ver animes. Haruto diz que ela deve escolher o que assistir. Enquanto olhava os animes disponíveis, ela escolhe o anime de uma garotinha loira. Charlotte fica muito feliz vendo que as imagens realmente estão se movendo, dizendo que o anime é maravilhoso. Ele fica feliz que ela tenha gostado, mas tem um pequeno problema. Ela não faz ideia do que eles estão dizendo. Haruto lembra que ela não sabe japonês, e a Charlotte pede para que ele a ensine. O garoto acha que não é fácil aprender um novo idioma, mas vendo que ela tem apenas 5 anos de idade, talvez aprenda rapidamente. Charlotte acha maravilhoso o fato de que cada símbolo tem um significado. Haruto fica chocado que ela conseguiu aprender o hiragana e o katakana em apenas 2 horas, e até mesmo consegue fazer pesquisas no Google, pesquisando o significado de justiça, e fica ainda mais surpreso vendo que ela dominou os kanjis básicos do primeiro fundamental. 2 semanas depois, ela invade novamente o quarto do Haruto, pedindo para continuar assistindo o Tamazombi. Ela acha da hora ver a gigante cidade de Saitama cheia de zumbis, e os Power Rangers protegendo os cidadãos. Haruto comenta que trens, carros e afins não devem fazer sentido para ela, mas a Charlotte alega que se seguir o fluxo ela consegue entender. Já fazem 2 semanas desde que a Charlotte começou a gostar de animes. Ela aprendeu japonês vendo animes e basicamente já domina o idioma. Ele fica se perguntando se a Charlotte realmente é um gênio. Se for assim, ele provavelmente não deveria deixá-la apenas assistindo animes. Porém, fica difícil vendo que ela está se divertindo tanto, mas como irmão mais velho ele precisa ser rigoroso, e quando ela estava prestes a assistir o próximo episódio, ele a impede, dizendo que não pode deixar ela assistir uma temporada inteira de uma vez, colocando uma regra de apenas 3 horas de TV por dia. A garotinha fica em choque e pergunta por quê. Haruto alega que não é saudável para crianças. Charlotte tenta bancar esperta, dizendo que está se sentindo bem, mas ele diz que não significa não, chamando ela para o jantar. Na mesa, Charlotte está quase dormindo. Seu pai comenta que ultimamente ela tem passado muito tempo com Haruto, perguntando o que eles dois estão fazendo. A garotinha acorda de repente, afirmando que estão estudando magia antiga. Sua mãe acha incrível, mas pede para que ele fique de olho nela para que ela não se empolgue demais. Haruto avisa que ela pode ficar tranquila. Enquanto voltava para o seu quarto, Charlotte
Charlotte continuava seguindo ele. Haruto diz que ela não vai assistir anime mesmo que venha junto com ele, mandando ele tomar um banho para dormir mais cedo. A garotinha vai embora meio triste. Enquanto ele estava tomando banho, chega Charlotte. Ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que veio tomar banho como ele mandou. Como não pode assistir anime, não há nada para fazer além de dormir. Haruto nota que ela está começando a parecer um otaku. A garota pergunta o que é aquela marca em seu peito, mas ela lembra que já viu aquilo antes. É a marca de um herói da justiça. Haruto nota que ela está comparando ele com um personagem de anime e concorda com o que ela está falando, pedindo para que ela continue mantendo aquilo em segredo. Em frente ao seu quarto, a garotinha lhe dá boa noite. Então ele se deita e não muito tempo depois a Charlotte deita ao lado dele, e a sua mãe, que está observando da porta do quarto, fica admirada que eles se tornaram tão próximos, afirmando que seu sonho está prestes a se tornar realidade. No outro dia, Gold parte para acabar com alguns bandidos, e a Charlotte fica meio triste, mas o Haruto fala que ela não precisa ficar preocupada, pois os bandidos dessa vez são apenas plebeus, e seu pai pode dar conta facilmente. Charlotte pergunta por que eles se tornaram bandidos. Ele explica que é devido a uma disputa de poder que está acontecendo no reino. Ela questiona se não há nenhuma maneira de fazer com que todos possam viver felizes. Haruto afirma que aquilo é o que todos querem, mas não é algo tão simples como ela imagina. A garotinha pergunta se nem mesmo ele conseguiria fazer entrando na luta. Ela acha que é para isso que seus poderes devem ser usados. Ele fica se perguntando de qual anime ela tirou aquilo. Charlotte continua pedindo, fazendo um olhar fofinho, até que Haruto concorda, e ela questiona se ele não vai se transformar. Ele, vendo que ela está pensando em um personagem de anime, faz uma pose e se transforma vestindo um traje de adulto. Charlotte acha aquele traje muito legal e pede para ir junto com ele, mas o Haruto se nega porque pode ficar perigoso, deixando uma barreira que vai mostrar tudo o que ele estiver fazendo. Enquanto flutua, ele comenta que aquilo se tornou uma coisa chata, mas ele vai aguentar pela Charlotte. Ele encontra os bandidos e bloqueia a fuga deles com a barreira. Ele poderia simplesmente deixá-los ali, mas a Charlotte deve querer vê-lo em ação. Então ele vai até os bandidos, fazendo aquela entrada de super-herói de animes. Os bandidos, que não entendem o que ele está fazendo, partem para atacá-lo, mas o Haruto derrota todos eles. Seu pai chega logo em seguida, questionando quem é ele. O garoto até tenta entrar no personagem e criar um nome, mas não consegue. Então se apresenta como a Independente. Gold pergunta se foi ele quem salvou sua esposa e filha. A Independente faz uma pose se perguntando se fez algo assim. Gold pede apenas para ele dizer qual é seu objetivo. A Independente responde que é o executor da justiça e vai embora voando. Ele chega em casa exausto, se deparando com a garotinha perguntando quando ele vai fazer aquilo novamente. Haruto continua cedendo aos caprichos da Charlotte e até mesmo ficou conhecido como Cavaleiro Negro. Alguns dias depois, Haruto finalmente conseguiu finalizar seu clone. Ele fez algumas perguntas e o clone está conseguindo responder todas sem problemas. De repente, Charlotte sai debaixo das cobertas e fica surpresa de a verem dois Haruto. Alguém bate na porta avisando que o Haruto precisa se preparar para sair. Ele aproveita a oportunidade para mandar a cópia ir no lugar dele, mas a cópia simplesmente diz que de jeito nenhum. Do lado de fora, a princesa Mariane e o príncipe Laios chegaram em sua casa. Haruto nota que aqueles dois são seus irmãos. Laios grita com Gold, afirmando que é o futuro rei. Mariane tenta intervir, dizendo que já chega, mas o Laios também é rude com sua irmã, dizendo que ela é apenas uma ferramenta política. Laios não gosta da maneira que o Haruto está olhando para ele, o chamando de escória de nível 2 que foi adotado em um orfanato, e o desafiando para um duelo. Gold tenta intervir, mas o Laios afirma que vai pegar leve com ele. Haruto, vendo que ele está sendo tão arrogante, decide verificar seus status. Ele está atualmente no nível 9, com um máximo de 40. Ele lembra que a Charlotte disse que o melhor mago deste mundo está no nível 77. Então ele verifica os status do seu pai e da sua irmã, e percebe que o Laios é de alto nível. O príncipe parte para atacá-lo, mas o Haruto consegue se desviar sem dificuldade. Laios manda ele parar de fugir, para que ele possa discipliná-lo, e o Haruto se equipa com um alto melhoramento, deixando Laios acertar alguns ataques. O príncipe pergunta qual é o problema, e manda ele lutar se conseguir. Haruto, percebendo que pode revidar, se move em alta velocidade para as costas do Laios, e lhe acerta um ataque. O príncipe se levanta e tenta atacar o Haruto mais algumas vezes, porém, é completamente derrotado por ele. Mariane questiona seu tio se o Haruto é realmente de nível 2. Gold diz que não tem certeza, e o próprio Haruto afirma não saber. Laios, não contente com sua derrota, conjura magia de fogo e lança contra Haruto, mas ele apenas ativa a magia de barreira e absorve a magia do Laios. O príncipe continua atirando magia de fogo, que é continuamente absorvida pela magia do Haruto. Mariane grita para o seu irmão parar com aquilo, perguntando até quando ele planeja fazer papel de idiota, mas o Laios, inconformado, questiona que sua magia foi absorvida de alguma maneira, e o Haruto revela que aquela é sua magia. Laios se nega a acreditar que alguém de nível 2 possa usar uma magia tão avançada. Haruto então pergunta se Laios quer que ele devolva todas as bolas de fogo que foram lançadas contra ele de uma única vez. Laios, desesperado,
Asustado, cai de joelhos, e a Mariane pede desculpas pelo seu irmão, questionando se Haruto é realmente de nível 2. Ele responde que sim, mas logo vai embora. Ele fica se perguntando se a capital real sabe que ele é de nível 2, ou até mesmo se seus pais biológicos o estão investigando, mas ele acha que eles não fariam aquilo, pois eles o jogaram fora sem nem pensar duas vezes. Galera, o que será que vai acontecer agora que os irmãos biológicos do Haruto estão passando um tempo com ele? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!